Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais um dia da nossa reunião de oração e, e reflexão sobre algumas coisas do dia a dia. É, Nós estamos no sétimo dia da novena e, se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar ela, né? Com, nessa insistência, né? Bom, pessoal, gostaria de perguntar a vocês como é que tá aí, se vocês estão conseguindo é, tirar proveito das reflexões, das orações. Peço que deixem nos comentários aí, caso vocês estejam é, fazendo, conseguindo tirar proveito, né? Acreditar nessa nossa nossa oficina de oração. E se isso tem te consertado. É, nós, seres humanos, nos programamos para é, ser um acoplamento de todas as dores, né? Tudo que o organismo sente como uma energia de dor, né? Tudo que o organismo ele vibra diferente no organismo, o organismo ele se estica, né? Ele faz tudo que tá organicamente diferente, tudo que está vibrando diferente, o organismo estica ou cria uma estrutura para poder suportar a essa vibração, a esse diferencial. A, a, a oficina, né, esse trabalho de revisitar essas faculdades, é, permite, dentro dessa razão fisiológica, desse momento sensitivo, entender as mudanças que estão sendo necessárias fazer para as dores que estão surgindo, né? O mundo, a percepção sensitível das organizações humanas e os seus diferenciais de padrões de estar em ambientes energéticos, cria essas instruções para o nosso organismo. E quando nos encontramos com um déficit de organização dessas dores, né? Dessas nossas predileções para poder se amparar às dores, ficamos sentindo muita dor. E aí a gente, em uma certa região que sente muita dor, ela acaba sofrendo uma deleção, um processo de ah, desnaturação, desidratação. E aí, nesse processo, há o desabamento de células que fariam com que o tecido ficasse bom, né? A razão sensitiva se tornasse, né, forte o bastante, esse complexo se tornasse forte o bastante para poder estar e sofrer esses diferenciais de energias. Existem vários tipos de razões que, que nós sofremos diariamente, né? Tipos de dores, tipos de sensações. E aí, essas sensações, mapeando elas, a gente tem as sensações que são diferenciais de instruções orgânicas. A gente tem as instruções orgânicas que saem de nós mesmos e as que são automáticas.
As automáticas, elas partem do ambiente que a gente se encontra, e as que partem de nós mesmos parte das nossas administrações de alimentos, de relaxamentos, né? Por exemplo, sentar, levantar, abrir a boca, fechar a boca, né? Rezar, não rezar, conversar ou não conversar. Tudo isso parte de nós. Só que aí o ambiente não. Em alguns casos pode até partir, né? Só que é bem difícil controlar o ambiente e as dores que o ambiente traz. Por exemplo, você sai na rua, você dentro do seu carro, né? Você andando, controlando a sua razão motora, esse controle parte de você. Então, essa dor de se autocontrolar e se impor aos freios parte de você. Só que tem razões que não partem de nós. E aí o nosso corpo ele está programado a gerenciar essa recepção que não parte de nós. Então, o organismo fragilizado, ele não consegue se controlar e se impor, né? Fazer uma fechadura para essas diferenciais de vibrações. E aí, quando não tem essas fechaduras, essas vibrações entram sem com que a gente delimite a entrada delas. E aí, dentro de nossas residências, elas podem causar estragos que nós não seríamos, né? Estragos que não cooperam com a nossa vida e o nosso movimento diário. Nem tudo a gente escolhe. E aí é bom você tentar isso, porque o mundo está a todo momento tentando fazer a gente esquecer essas coisas e ter esse entendimento, né? Ter essa, esse convencimento, né? De que a gente precisa estar sempre procurando saber dessas orientações. Não é à toa que existem as academias que gerenciam os conhecimentos para os profissionais. E esses conhecimentos são escalares. E essas escalas são determinadas pelos senhores desses conhecimentos, ou pessoas que já estão de porte deles há anos. Então, eles delimitam quais que são os conhecimentos primeiros, e depois os que vão, se a pessoa está capacitada para subir o próximo degrau, e aí se sucessivamente. E aí, quando a pessoa acredita que está no maior degrau, ela volta para o primeiro e continua, né? Porque a gente nunca olha todos os conhecimentos do primeiro degrau para passar para o segundo. A gente apenas sobe. Por questões de freio, de comportamento, porque senão a gente ficaria no primeiro degrau para sempre. Entendeu? Porque essa ideia de degrau é uma ilusão para poder fazer que a gente se promova frente às mimetizações das passagens, dos acontecimentos das passagens do tempo. Por exemplo, a mimetização da idade. A idade, ela não existe, né? É uma figuração do processo de envelhecimento do organismo. E aí, para cooperar com essa mimetização, a gente faz todo esse trabalho e nos agride para poder respeitar os mais velhos. E agredir é gerenciar freios de estrutura social, freios éticos, que cooperam com o com o nosso autocontrole para com eles. Isso é muito importante porque é um parâmetro que permite a gente acreditar no nosso envelhecimento, né?
e acreditar que quando a gente chegar, passar vários dias, né, a gente vai receber a mesma atenção, né, quando estivermos mais velhos. E aí é que tá. Eh, Também a sensibilidade, né, já que a gente está na oficina de oração, a sensibilidade orgânica, né, e os conhecimentos, né, dos mistérios orgânicos, da, da onde que a atividade mais concentrada de tal órgão pode fazer com o corpo, é, e toda essa administração de acontecimentos na vida vão te ajudar a sentir e acreditar mais em Deus e nas palavras dos nossos senhores, das pessoas que já estão mais tempo subindo esses degraus, né? Aí quando está aqui, volta para o primeiro e tenta observar mais diferenciais de acontecimentos nesses degraus, degraus ilusórios, como eu falei, porque quando a gente está numa idade mais nova, fica difícil acreditar nessas pessoas, né, que a gente às vezes se vê acreditando nelas só porque elas cooperam com a nossa vida financeiramente. Mas não, elas sabem que o dinheiro que elas têm não é a cooperação. A cooperação maior que elas pode dar é o conhecimento. Só que quando a gente é novo, a gente não tem esse entendimento e acaba achando que em alguns momentos, inclusive momentos de tristezas, a gente acaba achando que é só o dinheiro que está fazendo diferença, né? E que o resto não importa, né? As pessoas não falam nada com nada, mas não, a gente que não está pronto para entender e absorver é, esse, essa, esse gradiente de conhecimento, essa atmosfera que está em um outro nível de contemplação. Mas aí, na hora certa, a gente guarda esses saberes e na hora certa a gente acaba entendendo, né? Ou trabalhando o entendimento, porque o entendimento é sempre uma coisa a ser trabalhada. É, dito isso, então, a gente pode continuar lendo o livro Ao Deus da Minha Juventude, porque a juventude é um processo muito complexo mesmo. Os doutores, os senhores, eles sabem disso e querem nos ajudar. É, Essas são palavras de ajuda, porque as mudanças na vida, desde quando a gente conhece a vida, e recebe as dedicações das vibrações que a gente vai ter que lidar com elas, não importa as vibrações que forem. Em algum detalhes de absorver essas orientações e de trabalhá-las, elas vão ser levadas ao patamar de amor, porque vão ser vitórias na nossa vida e vão nos ajudar. Nem que no momento a gente não sinta amor por aquilo, por essa, por, a, por esse acoplamento a essa energia, mais tarde a gente vai usar isso para construir e edificar amores, né? E encontrar amores como ferramenta de pesquisa. Então, tudo isso vai cooperar com nós. Às vezes, por isso que às vezes no momento X a gente não entende a forma do cooperamento, né? Inclusive quando a gente é novo e tal. Mas tudo vai cooperar com a gente. Então, que sejamos gratos a esses senhores, sempre, trabalhando a expressão da gratidão. É certo que o dinheiro, ele dissolve
emoções ajuda a dissolver emoções que foram sementadas e sedimentadas em nós. Coisas que às vezes fez com que alguns vasos ficassem com placas, né? Placas de emoções ruins, né? E aí você não consegue relaxar esse vaso ou comprimir mais ou você só consegue comprimir mais esse vaso, mas mesmo assim essa compressão ela é difícil, ela é pesada porque tem essas placas de emoções, principalmente nas cognições sinápticas, né? Nas regiões do nosso corpo que cuidam de cálculos, porque essas emoções elas acabam nos traumatizando essa região vibrada. Ela impede que a região se vibre mais além da conta. E aí as pessoas mais velhas, elas se impedem de voltarem a ser criança, ou elas constroem máscaras para voltarem a ser crianças, que ser criança é a coisa mais gostosa que tem. É, mesmo que de forma forçada, é muito gostoso ser criança. Ser criança permite a gente nos curar todas essas regiões que estão emocionalmente cheias de placas de emoções que sentimos e sofremos durante a vida. E essas emoções, essas placas viraram como memórias para a gente não ultrapassar esses limites. Então, elas são precisas. Placas impedem os acidentes, né? Placas de emoções. Só que em certos momentos onde a gente está sofrendo muito emocionalmente, a gente precisa fazer uma vasodescompressão. E aí essas placas de emoções, elas precisam ser dissolvidas. Não é à toa que muitas pessoas procuram remédios, gastam fortunas com terapias, com remédio, com vários tipos de coisas. Só que a coisa a coisa que mais coopera com a retirada dessas placas de emoções é voltar a ser criança. É voltar a digitar papai e mamãe na cabeça, respirar, entender que você não é dono de nenhuma verdade, você não é culpado de nada e que você tem sempre um pai e uma mãe na vida e nas suas emoções também. Existe um primeiro criador para essas emoções que você sente e esculpe e placa. Você não é o ganhador de nenhum jogo nessa vida. Você é só um cooperador. Você é só um filho. Então, entender isso permite você vibrar essas emoções que estão paralisadas por placas e se permitir a ser criança novamente, se permitir a brincar. Vou dar um exemplo. Eu não sabia que as pessoas, quando elas chamam as pessoas para beber, né, que isso era a mesma coisa que chamar a pessoa para brincar. Eu não sabia. Só que eu fiz uma profusão de reflexão e eu pensei assim, cara, antes os meus amigos me chamavam para brincar. Só que hoje eles chamam para beber. Não seria a mesma coisa? Aí eu fui pressionando assim as habilidades, né? E as mudanças de conforme a gente foi amadurecendo. E eu falo assim, cara, é a mesma coisa. Só que muda a paisagem, né? Muda a matemática para assumir esse degrau. Só que esse degrau ele não existe. É um fictível para esculpir passagem de tempo e, e desenhar esse raciocínio de respeito, né? Conforme a, a força potencial de instrução orgânica diminui, né?
essa agilidade, esse arco reflexo da circulação sanguínea, dessas células estirantes, né, que vão se envelhecendo conforme esses desgastes cíclicos. E aí eu me dei conta, eu falei assim, poxa, porque não seria tão mais fácil aceitar se as pessoas chamassem realmente para brincar, né, preservassem isso. Aí eu falei assim, aí no meu respeito, eu falei assim, deve ter algum motivo para isso. Só que isso me chateou um pouco, porque eu já tenho quase 30 anos e eu não sabia disso. Não, nunca tinha parado para pensar também, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal. É, bom, vamos ler o texto aqui então, e aí depois a gente lê, a gente vai para a novena. Chamados a viver de amor. Considerai com que amor nos amou, o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Primeiro Jó, capítulo 3, versículo 1. Se Deus existe, então há alguma verdade desde que não se pode ignorar a seu respeito. Deus não sabe amar senão de um só jeito, infinitamente. Deus não sabe odiar. Deus não sabe não amar. Deus não sabe ficar indiferente. Ele anularia a si mesmo se deixasse de amar, porque Deus é amor. Se deixasse de amar alguma de suas criaturas, já não seria Deus. É esse o ensino básico do cristianismo a respeito do Criador do universo. Para as igrejas cristãs, aquele alguém que criou cada um de nós é o mesmo que criou os bilhões ou sextilhões de astros e estrelas que conhecemos. O universo, contudo, o que nele existe. Então a gente já está vendo que Deus é amor e criou o universo. Você consegue imaginar que a gente tem o espaço, a gente tem nós mesmos, que somos um elemento, e a gente tem várias formas de comunicação. Uma, as comunicações são energias. Se comunicações são energias que outras pessoas sentem e conseguem responder a partir desse sentido, e aí a resposta ela pode ser uma vibração semelhante, positiva ou negativa, ou uma energia, ou esse trabalho sonoro. E tudo isso o universo e tenta se equilibrar nesse modelo de união na Terra. E aí todo elemento, ele é amor, porque ele é a união de algum elemento. Então ele vem de algum elemento e ele vai para algum elemento a fim de que desse elemento gere mais elementos. E isso é o amor constante de Deus. Consegue perceber? Consegue perceber que a gente tem vários símbolos no português e que cada um ele tem o seu valor, ele tem o seu amor e, e tá certo que em algumas estrelas, em algumas palavras, eles estão escritas erradas e se encontram em lugares errados, mas cooperando com elas e com o entendimento delas, conseguimos aos poucos organizá-las e escrevê-las corretamente. Então, com paciência e tal. Então, acho que acredito que é nesse sentido. E ele rege tudo, desde o movimento dos astros ao mais simples voo de um inseto, de uma flor a outra. Então, tudo tem um plano. O plano, né,
como a gente fala que plano é algo que está planejado, ou é uma superfície. Só que esse plano de Deus, ele é orientado por sua autonatureza. Então ele se orienta. Esse é o plano, esse é o plano da Terra. Nada lhe escapa. E ele ama cada ser, cada objeto e cada vida que criou. E ama tudo do mesmo jeito, infinitamente. Porque Deus não sabe amar mais, nem sabe amar menos. Ama totalmente e sem reservas a todos e cada um. A razão fundamental, portanto, pela qual eu e você existimos é uma só. Alguém gosta de nós, alguém nos ama e quer nos ensinar o seu amor, e quer ser amado por nós. O mesmo alguém que criou e rege tudo e que existe, rege minha existência. Talvez você diga mais: como posso crer que ele me ama se sofro, se perdi meus pais, se meu noivo morreu, se sou doente, se tenho esse defeito físico que me enche de complexo, se, enfim, não sou feliz? Se ele sabe tudo e sabia que eu não seria feliz, por que insistiu em me criar? Se tem um plano bom para mim, por que até agora não me mostrou que meu sofrimento e minha dor vão acabar? Se é amor, por que me magoou do jeito que me magoou? Então, essas são perguntas que constantemente emitimos uma sonda para ver se alguém nos responde. Toda pergunta que lançamos, toda vibração que sai de nós é um porquê, é um pedaço de algo procurando um encaixe. Muitas pessoas mentem para nós buscando fechar esse encaixe assim, e isso aí são placas provisórias que se ocupam nesses vasos sofridos de emoções e tentam levar isso para postergar isso, né? Essas respostas, essas vasoinflamações causadas pelas emoções que foram se rebelando a partir dos estiramentos e das ocupações. Porque toda transação de importância que a gente faz na vida é como se gerasse um fio que nos liga na tomada com uma tensão, como se fosse uma energia, só que uma energia subconsciente, uma energia nas nuvens do nosso ser. E sabendo disso, a melhor remédio é o tempo e a paciência. A paciência e o comportamento gerencial fisiológico de sabedoria. Muitos de nós queremos correr na vida para poder formar dispensas, para poder aproveitar de paisagens que ilustram os sentimentos que conseguimos suportar. Porque nós precisamos de ser forte para suportar sentimentos fortes, né? Emoções fortes. E emoções, sentimentos, são as coisas mais ricas que temos, né? O sentimento de amor, e trabalhar esse sentimento na matéria mesmo, né? O pai se dedicando com o filho, o estudante se dedicando com o conhecimento, com essa vibração, essas luzes, né? Igual eu falei, as palavras podem estar desorganizadas, essas estrelas, essas palavras, esses astros, que são formados pelo amor, pelas letras.
E esse estudante, aprendendo a colocar essas letras no lugar em que ele se conforta e que ele emite luz a Deus, né, nessa experiência de vida, nessa nossa comunidade, nessa nossa terra, isso é amor, isso é a paciência. Só que correr, se você correr com pernas que não são suas, ou correr de forma que o seu corpo não aguenta, essa sua fisiologia não aguenta, você vai acabar negando esse amor, porque você vai atrapalhar o processo natural dele, que existe em todos nós. Veja as plantas. Elas naturalmente elas crescem e se sobressaem na vida. Elas não precisam de mais nada, sabe? Todo o seu acontecimento em vida parte da natureza. Ah, mas tudo é conhecimento, né? A gente vai se formando e vai aprendendo a contemplar esses conhecimentos. Então, vou parar por aqui. Depois a gente continua as leituras e esses saberes, que são muito importantes. E aí a gente pode passar para a novena. A gente está no 7º dia. Novena da Sagrada Face. Lembram que eu falei, né? A gente discutiu. Eu falei que a face ela é quase um termômetro mesmo. Então ela deve ser muito considerada e muito respeitada. Ela fala tudo, né? Se a pessoa preservar sua sensibilidade e se ocupar vestigiando esses falares. Bom, vou começar. 7º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nos dê a sabedoria para poder contemplar esse 7º dia da novena e que ele realize o conserto em nós que precisamos para poder viver a nossa natureza, a natureza que o Senhor nos permite viver e que estamos aprendendo a partir da vida e, e das regiões que nos encontramos e das, dos gerenciamentos que fazemos com o nosso ser nesses processos de relação com a natureza em que nos encontramos. Ó meu querido e generosíssimo Jesus, vossa face de Deus homem se iluminou subitamente com os resplendores do santo gozo ao estreitar em vossos braços a suspirada cruz. Dai-me coragem para tomar minha cruz e seguir-vos, com ânimo constante e generoso, até o fim de minha vida. É, essa passagem, até o fim de minha vida, com ânimo constante, veja bem, a gente, ao se alimentar, a gente se anima, porque a gente consegue absorver sabor, vibrações de outras matérias, sacrifícios de vida, porém tentando, no respeito, cerebelar, fazer uma programação de valor, administrando
esses alimentos de forma respeitosa e falando assim: a partir do momento que eu administro vocês em mim, eu respeito e admiro e prometo, né, ser o melhor para com esses alimentos, né, dentro dessa razão sensitiva e desse olhar. Mas, pessoal, a gente não absorve só alimento, só esse tipo de energia. A gente absorve energia luminosa, a gente come luz, a gente absorve energia mecânica, a gente come audição, a gente absorve energia tátil, a gente come texturas e a gente absorve abraços, né? A gente absorve coisas assim, né? Instruções orgânicas. E dentro disso, dessas absorções todas, desses respeitos aos sacrifícios todos da vida, a gente nos contempla e nos aceita, porque seremos sacrifícios também. Somos frutas também desse solo. E aí buscamos nos temperar e nos contemplar. E aí, nessa receita dessa procura constante, a gente tenta, né, igual, ó, dai-me coragem, ser corajoso para tomar a cruz, tomar essa cruz, essas coordenadas, acreditar nessa sensibilidade, né? A gente tem todo esse retrato sensitivo, toda essa construção para animar. Animar é confidencializar a energia, né? Acreditar na energia, né? Na contemplação dessas energias constantes. E ser generoso até o fim da vida, né? E generoso é ser gerenciador, gerenciar toda esse contrato com a vida. E aí muitas pessoas, né, assim como nós aqui, precisam de mais atenção, precisam de oficinas, né, para poder. Todos nós precisamos, né? Para poder fazer os testes dessas receitas que estamos realizando em vida nesses instantes, colocar, organizar essa casa, né? A morada desse Espírito, que, que, que é a luz de Deus. Então vamos lá, consideração. Se eu amo e me compadeço verdadeiramente dos ultrajes sofridos pela face adorável do meu Salvador, devo amar meus irmãos desgarrados e pedir a Deus que os converta. Então, pensamos a Deus nessa nossa reunião de oração para que Ele possa os converter, né? Que esses nossos irmãos consigam encontrar as suas barreiras, dissolução para essas barreiras, essas placas sintomáticas de emoções, consigam voltar a ser criança, né? Ou acreditar, né, nesse tipo de luz de verdade, que é a comunhão do Espírito, buscar esse avivamento e esses reconhecimentos. Peçamos a eles, então. Peçamos para eles e para nós também, porque atualmente é muito difícil nós acreditarmos nas pessoas e nesse sacrifício delas. Se nós conseguíssemos atualmente acreditar só nas máscaras, né? É igual eu falei
naquelas mudanças, né, de status, nas escadas que são imaginadas e trabalhadas. O exemplo da brincadeira que eu dei no começo do vídeo. Então, peçamos a Deus que Ele nos ajude e ajude os nossos irmãos. Sobre a cruz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos anjos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Por tudo quanto sofreste pela nossa salvação, ponde fim à nossa mágoa, alívio à nossa aflição. Santa face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Santa face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Santa face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de nosso Senhor, suavizai a nossa cruz. Nesse primeiro mistério, a gente oferece e pede a intercessão de Deus a todas as pessoas que estão cegas dos conhecimentos, dessas realidades que são na vida e vivem o mundo das estão presas a esse mundo dessas paisagens, né, desses retratos temporários de atividade. Porque a hora de cada um de nós há de chegar, assim como a gente se instrui pela escada da vida, e vai haver uma hora para todos nós passar por momentos que precisaremos uns dos outros. E que a imagem desse ser seja a mais consolidada, né? Esse retrato, né? Que é o retrato do pai e da mãe. E aí que essas pessoas que estão presas nesses romances com as matérias, nesses retratos de salários altos, de conhecimentos, busca por conhecimentos científicos, testes de julgamento de qualificações profissionais, isso e aquilo. Pessoal, todos nós somos iguais, iguais em capacidade, iguais em matérias. A gente só precisa de respeitar e amar um ao outro para poder fazer com que esse outro acredite e elimine as placas de contravenção de emocionais e se permita vibrar na servidão que nos coloca. Precisamos aprender e que o poder da oração, o poder do entendimento chegue a essas pessoas, que todos nós somos iguais e merecemos nessa igualdade de respeito a, a essencialidade, né? O respeito de viver e de olhar um para o outro, enxergar pai e mãe, enxergar filho, enxergar irmão e respeitar isso. Não se aproveitar dessas subcamadas para se corromper e fazer placas de contravenção contra sensação.
precisamos ser fortes para sentir isso, né? Nós gostamos de sentir. Por que, por que forjar medo desses sentimentos, né? E aí viver numa sociedade que foge a medo, que dificulta as pessoas a esse respeito, para poderem domar umas sobre as outras e nesse ambiente de paisagem, de aproveitar esse retrato imagético da sensação, às vezes afunda a gente numa culpa, né, aonde que nossos pais erraram, onde que nós estamos errando até hoje, em, em fazer com que os nossos irmãos prefiram aproveitar esses retratos, se encontrarem nesses degraus de escada, quando todos nós poderíamos estar no mesmo plano, nos aproveitando em sentimento, em servidão. Então, rezamos para eles, que nós também nos perder, que não nos percamos nessas funções, né? Que o nosso funcionamento elas continue sendo mais rico, né? Perante a Deus e o conhecimento da vida. Santa face do Senhor, mitigai a nossa dor. 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 Face de nosso Senhor, suavizai a nossa cruz. Nesse segundo mistério, que possamos pedir e contemplar as pessoas que já se sacrificam há muitos anos, nos servindo a vida, e que nesse sacrifício, nessa aspiração, peçamos que elas estejam bem e recebam o conforto de Deus sempre, o conforto de que esse sacrifício não foi em vão e não será, porque nós desejamos também chegar nesse status e sermos levados nessa consideração, na consideração mais alta desse degrau imaginado, mas mais alta no sentido plano do respeito, da consideração, da, de que você está no mesmo plano. Então, sendo que se alguém chegou lá, você pode ser esse alguém algum dia. Então, se você pode ser esse alguém algum dia, o que você faria? Qual seria a resposta que você omitiria para as perguntas que esse alguém tem? Qual é o complemento você daria à luz desse sacrifício, dessa vida que viveu nesse plano de vida, buscando da sua servidão e da sua harmonia, melhorar, né? Melhorar a nossa natureza. Qualquer pouquinho que você possa imaginar que é pouco, é infinito a Deus. Pode ter certeza. Então, peçamos a elas. Por tudo quanto sofreste pela nossa salvação,
ponde fim à nossa mágoa, alívio à nossa aflição. Santa face do Senhor, mitigai a nossa dor. 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 Face de nosso Senhor, suavizai a nossa cruz. Então, no terceiro mistério dessa novena, possamos pedir para os profissionais, né? Colocar em intercessão todos os profissionais que passam e se dedicam a maior parte do tempo, né? Muitas horas do seu dia a dia, cuidando de pessoas que se descuidaram, que faltaram na aula dos freios, né? Nas terminações sensitivas nervosas desses freios, faltaram com essa comunhão cerebelar de acreditar no Criador e respeitar a ocupação que eles tinham e mesmo às vezes respeitando, se encontram doentes, se encontram prejudicados porque alguma coisa aconteceu com essas pessoas. Então elas se encontram nos hospitais, nessas casas de atendimento, ou às vezes no próprio hospital do seu ser, né? na sua, na sua razão cerebelar. Que o Senhor possa olhar para elas e dar esperança para que elas possam encontrar o equilíbrio desses lares e respeitarem os seus tempos de desenvolvimento e cura. Da mesma forma que os profissionais trabalham cooperando para isso, o organismo trabalha também. A mente, ela é uma máquina não só de registro, mas uma máquina de processamento. Então, ela trabalha muito rápido, só que em déficit de danos, né, sociais, danos recebidos e instalados, né, na sua cognição, e dentro dessas placas, as terminações elas ficam dificultadas de fazer os movimentos. Então, a gente tem todo movimento ele tem uma alça de seguro e uma alça de encurtamento e estiramento. Então, se eu quero vir para cá, eu seguro aqui e vou para cá, depois eu seguro aqui e vou para cá, depois eu seguro aqui e vou para cá, certo? Então, a gente está sempre locomovendo. Com placas, a gente dificulta esse movimento, sabe? Esse aqui fica mais pesado, sabe? Fica mais, fica diferencial. Então, precisa desses adaptamentos. E às vezes essas pessoas elas se encontram assim no corpo. E se ela puxar no tempo errado, as fibras que estão debilitadas elas vão se romper e aí né, essas fibras elas vão fazer com que o sangue que passa aqui dentro esvaireça e o sangue que faria essa promoção da saúde, essa reconstituição das camadas e desse suporte para poder a pessoa conseguir movimentar de novo, vão serem desviados e aí essa perca de paciência vai fazer com que a cura demore ou nem chegue, né? Dependendo do caso.
E aí tem que cortar esse mistério. A pessoa vai ter que viver sem um mistério. E mistérios são bons. A nossa mente, ela gosta de mistérios, ela gosta de absorver esses mistérios e gerenciá-los. Ela foi feita para isso, ela se alimenta disso, certo? E ela se sente cada vez melhor quando consegue, né, atendê-los. Então, peçamos a essas pessoas, para as pessoas, e que sejamos inteligentes para responder a esses conhecimentos e desviarmos dessa situação, né, para que demore mais tempo da gente precisar de chegar nesses estados da vida, né, desses hospitais. Por tudo quanto sofreste pela nossa salvação, põe-te fim em nossa mágoa, alivia a nossa aflição. Santa face do Senhor, mitigai a nossa dor. 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 Face de nosso Senhor, suavizai a nossa cruz. Nesse quarto mistério, então, nós pedimos ao Senhor que nos ajude nos nossos cânceres, nas nossas nas coisas diárias que a gente cansa, né, de fazer, nos nossos movimentos diários, nas nossas paciências que vão se tornando impacientes frente às mudanças que nossa forma de contemplar as nossas direções na vida vão tomando, né? Que o Senhor possa nos ajudar a, em vez de nos cancelar e cancelar, ficar cansado, cancelar tudo que nos leva a esses cancelamentos, a cansar de viver. Então, Senhor, que o Senhor cancele tudo aquilo que nos faz cansar da vida, e que possamos reabsorver e absorver a vida todo dia de uma forma melhor. Elimine todas essas dores que o nosso destemperamento faz, né? E nos tempere novamente, diariamente, para que o nosso espírito possa ser apto e a gostar de todos esses alimentos de nossa vida diária, né? Dessa nossa constante em vida. Que possamos receber essa alegria ou nos guiar, nos limpar para poder limpar os nossos canais sensitivos para poder receber, né? Aprender a receber tudo isso, toda essa sua maravilha. Por tudo quanto sofreste pela nossa salvação, põe de fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Santa face do Senhor, mitigai a nossa dor. 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 Face de nosso Senhor,
suavizai a nossa cruz. Então, nesse último mistério, nesse quinto mistério, a gente pede ao Senhor Deus pela estrutura do que conhecemos ser pertencentes a princípio, pela nossa família, pela família que nos trouxe e nos guiou até o dia de hoje, pela família que, que preserva parte do que a gente é e se conhece. Peçamos a elas que o Senhor reconheça e possa ajudar todos os entes que floresceram dessa família para que eles possam estar bem e promoverem o bem e se encontrarem no bem para nos mostrar qual é o bem que lhes cabe e assim nos ajudar a sermos bem quando precisarmos ser no processo de imitação, né, do conhecimento, né, do aprendizado, ou que eles possam, quando precisar e nós estivermos bem, nos procurar para poder se encontrarem bem ou aprenderem a estarem bem. E aí, peçamos isso ao Senhor. Por tudo quanto sofreste pela nossa salvação. Põe de fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Santa face do Senhor, mitigai a nossa dor. 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 Face de nosso Senhor, suavizai a nossa cruz. Ó Santa adorável, face, ó Santa face adorável, do Divino Redentor, espelho de sofrimento, emblema santo de dor, pelos tormentos atrozes sofridos em vossa cruz, aceite nossas torturas para consolar-vos, Jesus. Bom, agora, nesse sétimo dia, a gente, né, a gente vai rezar a oração final. Oração novenas. A oração à Sagrada Face de Jesus. Bom. Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, dádiva suprema do Pai Celeste, que sois para toda a humanidade, o doador de nossas pobres dádivas ao Pai, uni os sofrimentos de vossa sagrada paixão e morte aos sofrimentos de todos os que padecem os horrores do câncer e da AIDS. Concedei-nos, pelos méritos infinitos de vossa sagrada face,
a luz e a força que ilumine e dirija as inteligências dos cientistas, a fim de que possam descobrir, guiados pelo Espírito Santo, o remédio eficaz para definitivamente debelar tão horríveis males. Nos vós suplicamos em nome e pelos méritos de nossa Mãe, Santíssima Nossa Senhora das Vitórias. Amém. Senhor, muito obrigado por nos dar a vida, por nos dar os alimentos, todas as formas de alimentos e de vibrações. Senhor, peçamos também que nos ajude a contemplá-los e a administrá-los no nosso ser, a partir dos conhecimentos e das digitações. Que o Senhor possa nos promover quando possível, nos dar a saúde e os bens que precisamos para nos preservarmos na vida, sermos fortes e aprendermos e nos guiarmos, né? Possamos escolher algumas coisas na vida, né? Há algumas razões, né? Proteções, o Senhor possa nos proteger o nosso, esses nossos controles diários, é, as nossas aptidões na vida, que a ganância e os outros pecados não nos vençam, que o Senhor possa ter o caráter de ajudar a gente e gostar de estar ajudando, de nos servir. Que o que a gente ganhar seja para retornar em bens energéticos e bens que vão cooperar com o Senhor e com a sua vida. E assim possamos gozar da vida e, e ter essa, essa palavra, né? Esse ânimo constante e generoso até o fim da vida. Então, que possamos continuar sendo generosos e tendo esse ânimo. Eu esqueci de pedir também para as pessoas que se encontram em situações de desemprego e estão em estados de desespero, que o Senhor possa ajudá-los. As pessoas que estão preocupadas com o futuro e não conseguem aproveitar o presente, as pessoas que têm dificuldades nessas placas de emoções, que o Senhor possa ajudar, dar os ingredientes certos para que elas possam se desenvolverem e dissolverem isso na vida. Claro, com as medidas certas, né? Nada sem medida. E a medida certa é o corpo e a consciência. Então, que tenhamos o corpo e a consciência limpas para receber essa ajuda e trabalhá-la, né? Que os seus mandamentos nos cative e nos ajude a acolher sempre o bom aproveitamento de ser vivo e estar na vida. Desejo a você, então, uma ótima semana. Muito obrigado por realizar essa oficina de oração com a gente. Espero que você consiga se consertar, consiga, a partir desse nosso envolvimento, dessa nossa contemplação com os conhecimentos de Deus, é, não só entender, mas se consertar, né? Receber esse conserto de Deus e ajudar ele nesse conserto, né? Para a vida.
para a vida ser todo dia melhor e, e feliz, né? E ser melhor e ser mais animada, né? Mais generosa. É isso aí. Fica aí meu forte abraço para você, né? Se sinta bem, se sinta amado por Deus. Respire o Espírito e deixe ele tocar aí nessas suas placas. Ele é capaz de dissolver, né? Deixa a criança florescer. É, e a gente se vê na próxima semana nessa nossa oficina de oração. A gente se encontra na próxima terça, então. Não se esqueça que a gente tá numa plataforma, né? Então, tudo que você puder fazer para ajudar a gente é bom. Você pode deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E se inscrever no canal. A gente está sempre buscando refletir, está sempre aprendendo a aprender, né? E saber o que é o aprender também, né? Então é isso. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.